sobre René e essa possibilidade dele continuar no Internacional em 2025. Vou falar uma coisa aqui, muito, muito séria mesmo, assim, a verdade. O René é um ótimo reserva pro Atlético Paranaense, pro Cuiabá, né? Um titular pro Vitória. Mas, cara, cabe em vários times. Aqui no Inter, eu acho que não dá mais. Fui muito criticado, inclusive, por quem tá no chat aí, por defender que René não é toda essa podridão que muita gente pinta. Eu acho que o René poderia, sim, ser um bom reserva pro Inter até para 2025, caso ele tivesse se tornado reserva em 2024. Se o René tivesse se tornado reserva antes e o Bernabé tivesse assumido a titularidade no momento em que o René já não tinha mais condição de ser o titular, talvez ele pudesse ser um jogador muito útil ainda. Mas é que se queimou tanto com a torcida. E o Kudê não ter escolhido colocar o Bernabé em campo e dar um banco pro René quando o René tava num período que ninguém aguentava mais. Cara, tirou qualquer possibilidade do René ter um bom clima entre ele e a torcida aqui. E nem uma boa fase do Inter e uma classificação para Libertadores acho que amenizam essa situação, porque o torcedor vai sempre lembrar, e lembraria de qualquer maneira, sobre os erros da Libertadores. É que o problema sempre foi esse. O René, e eu sempre bati muito nessa tecla, pega os números deles, tu vai analisar de maneira mais fria, assim, o que ele entrega, e aí não é brincadeira, perdão da expressão, não é palavra de duplo sentido aí sobre ele entregar um erro, né, entregar um gol, como já entregou alguns, mas o que ele entrega em campo, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, é acima da média dos laterais esquerdos aqui do Brasil. Porém, no jogo decisivo, o cara tem muito problema e nos causou a perda de campeonatos. E ele teve um momento ali em que ele falou algumas coisas, num momento muito difícil do Inter, e acredito que também de cabeça muito quente. Ele falou ali sobre a torcida e tudo mais, e que, cara, foi minando ainda mais esse clima e dificultando qualquer possibilidade do René ter algum tipo de clima bom com a torcida. Eu acho que ele poderia, sim, ser um bom lateral reserva, mas ele teria que ter virado reserva antes. Não poderia ter se desgastado tanto com a torcida a esse ponto de hoje eu achar que, cara, é inviável. A gente está fazendo aqui uma votação, né? Claro que é uma amostra pequena aqui com o pessoal que está nos assistindo, mas a grande maioria aqui não quer a renovação do René. Então, acho que a gente perdeu qualquer oportunidade que teria de poder contar com o René, cara. Não tem como, porque se acontecer ele ter que entrar num jogo, for um jogo importante, pô, e ele fizer qualquer tipo de rateada, todo mundo vai soltar aquele grande "eu avisei". Mas o que tá se encaminhando nesse momento é que ele renove-lo. Assim, em primeiro lugar, Lucão, eu queria saber se tu tá bem, meu, se tá com febre, se tu tá... Porque, assim, o René era o amor da tua vida, né? Tudo... Era Deus no céu, René na terra, assim, que bom que tu muda de ideia e te arrepende. E em segundo lugar, eu não tô com problema no meu relacionamento, tá? Mas eu vou trazer mais uma metáfora de relacionamentos aqui, tá tudo bem em casa, já diria o Rec. Cara, quando tu termina com uma pessoa e ela vira ex, e tu tenta reatar aquele namoro, ele não vai ser o mesmo. Por vários motivos, mas o principal deles é pela quebra de confiança. Principalmente se o relacionamento termina por uma traição. Não tem como, cara. Se tu quebra um copo e tenta... Mesmo que tu colhe perfeitamente, ele não vai ser a mesma coisa. E o que aconteceu com a torcida do Inter e o René foi a quebra da confiança. A torcida do Inter não confia mais no René. Ele é sim um bom jogador, gente. Eu não acho ele um jogador ruim. Também não acho ele um craque. Acho ele um bom jogador e ponto. Mas a torcida do Inter não confia mais nele. Porque grandes foram os erros dele em momentos decisivos. E eu vou citar aqui alguns. Aquela Copa do Brasil contra o América Mineiro, ele erra o gol que daria classificação para o Inter. É um erro ofensivo, mas é um gol embaixo da trave, que um jogador de futebol profissional não pode errar. Sem goleiro. Um jogador de futebol profissional não pode errar. Ele faz um gol contra em um Grenal. Gol contra em Grenal, que tem um peso muito mais alto.
A Libertadores da América, tudo bem que o jogo de ida sem ele seria 0-0, porque ele faz 2 boas jogadas ofensivas e entrega 2 bolas numa semifinal de Libertadores. O jogo da volta era uma bola completamente recuperável. Não vou botar 100% da culpa nele, mas aquela bola do gol do John Kennedy era recuperável. Enfim, tá? Tem muitas cagadas seguidas do René. Então a torcida colorada não confia mais nele. E ele ficou, com razão, um pouco de saco cheio das críticas que vinha recebendo, e soltou o verbo no microfone, falou que se fosse necessário não ficaria, tá ligado? Então, cara, diante de tudo isso, Lucão, diante de toda essa falta de confiança no René, com muita dor no coração, porque é um jogador que eu gostava muito, tá? Eu gostava muito, assim como o Lucas Elenogari, eu gostava do René. Mas com muita dor no coração digo que não dá mesmo mais pro René ficar. Porque eu me indignei com as cagadas que ele fazia, com as eliminações que estão nas costas dele. Acho que seria um erro do Inter tentar fazer com que ele renamore com a torcida. Eu sei que futebol é muito dinâmico, daqui a pouco ele entra, dá 2 cruzamentos na cabeça do Ender Valencia numa final de campeonato, a gente chama o René. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então eu acho que o Internacional pode daqui a pouco estar inviabilizando o resto da carreira do René, porque eu acho que ele é um cara que tem mercado ainda. O René é um cara que teria mercado em clubes de Série A. Por exemplo, se o Vitória fica, como o Lucão falou, se o Juventude fica, se o Criciúma fica, o René é titular absoluto. Então, assim, gente, de verdade, não renovaria com o René, porque eu acho que não tem mais clima e nem confiança pra ele aqui no Beira-Rio, Lucão.